Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 22 de setembro de 2021. Nós vamos começar a primavera, a estação das flores. Por isso que tá essa ventarola, né? Mudando um pouquinho o clima, tão quente como foi ontem, né? Graças a Deus, né? Tava muito quente. Olha só, hoje nós temos a prova, né? Começamos a prova, nós vamos ter a prova com a turma 2 de matemática. E a prova de matemática para a turma 1 vai ficar para amanhã, tá bom? Turma 1 e a turma 2. E aí, o pessoal que está apenas online, né? Eu já coloquei lá, já estou entregando as provas. Eu deixei no escaninho e eles vão buscar lá na escola. Quem faltar nas provas, né? Quem está faltando nas provas só vai fazer a prova na escola. Eu não vou enviar a prova para vocês. Pensando o seguinte, não deixe acumular muitas provas, porque senão vai ficar o quê? Quanto? 3, 4 provas para fazer num dia só? E aí eu vou ter que dar aula para os outros alunos também. Então, prestar atenção nisso, certo? Porque fica complicado para a professora ter que orientar tantas provas assim. Então, façam o possível para ir na escola. Só se você estiver passando muito mal, aí envia um recado para mim e aí a gente dá um jeito. Eu não vou enviar a prova para casa, tá? Para os presenciais. Vocês vão fazer prova lá na escola mesmo, certo? Hoje eu passei somente atividades de língua portuguesa do livro Aprender Sempre. Então, nós vamos fazer as páginas 24 até a página 27, certo? Então, peguem o livro lá Aprender Sempre para a gente fazer juntamente, né? Para a gente aprender juntos. Nós estamos trabalhando as cantigas e as quadrinhas. Lembrando que eu estou enviando para vocês também 2 vídeos do YouTube, do Centro de Mídias. E essas atividades que eu tô fazendo com vocês aqui são as mesmas lá do Centro de Mídias. Só que eu explico um pouquinho diferente e o professor lá do Centro de Mídias explica um pouco mais aprimorado, tá? Pode assistir, pode ficar à vontade. O importante é que você aprenda a aula, tá bom? E faça os exercícios entendendo o que tá acontecendo, tá bom? Então, olha lá, página 24. Nós temos na página 24... revisando quadrinhas. Nós estamos dando continuidade aos estudos sobre quadrinhas e cantigas. E aí a gente vai fazer uma revisão que os alunos, os estudantes do segundo ano escreveram algumas quadrinhas e isso precisa ser revisto, rever as palavras, elas precisam fazer uma revisão, essas atividades. E a gente vai ver, então, 3 quadrinhas. Então, a primeira, guardei bem guardadinho sua carta para mim. Lá dentro você dizia que seu amor nunca tem fim. Então, olhando ali no quadro, o que está errado, professora? Então, a palavra guardei, guá escreve G-U-A, guardei. E guardadinho também, guardei, guardadinho. Depois, sua carta para mim. Lá dentro você dizia, esse dizia é com Z, tá bom? Com o mesmo som, né, de Z. Que o seu amor nunca tem fim. Aí tá escrito vim. Então, prestar atenção nos sons das palavras, pessoal. Não esqueçam de prestar atenção nos sons das palavras. A outra quadrinha, a segunda quadrinha. Passa carro, passa avião, só não passa a saudade que mora no meu coração. De novo. Passa carro, passa avião, só não passa a saudade que mora no meu coração. Então, essa palavra passa tá errado. Se você ler do jeito que tá aqui, fica pasa. Lembra? O S entre 2 vogais sozinho fica com o som de Z. Então, você tem que colocar 2 S's. E a palavra carro também fica caro. Fica pasa caro. Então, para ficar passa carro, tem que escrever passa com 2 S's e carro com 2 R's. Depois, passa avião. Avião. Tá? Então, escreve passa avião. Só não passa, olha o passa de novo, a saudade que mora no meu coração. Esse são é de C cedilha, são, tá? E tem o tio, certo? Ah, tem o tio, já tem o tio ali. Depois, na terceira quadrinha, quando você me pergunta a que horas vou dormir.
Te respondo rapidinho que o sono está por vir. Então, olha lá, quando, escreve Q-U-A, quando. E pergunta, tá, não é dá, é tá. A que é o Q-U-E, que horas vou dormir. Olha o som, do, não é dormir, é dormir. Olha o D, ele é mais fraquinho que o T, tá? Pergunta, dormir, tá bom? Então, acerta ali no quadrinho e coloca a palavra corretamente, beleza? Aí, depois, na sequência, dicas, né? Na página 25, fala assim, converse com seu colega, não tem como conversar, né? Já falei sobre isso, né? Pra gente entender quais são as dicas para escrever essas palavras. Então, guardei, guardadinho, ouça, então, ouvir o som do U no meio, ó, guá, não é gato, é guardei, tem o som do U no meio do G e do A. Dizia, tem o mesmo som do Z, dizia. Passa, som forte de 2 S's. Carro, com 2 R's. Avião, coração, lembrando do ão, a o e o tio, e o C cedilha. E o quando e o que, o som, lembrar o som do que, quando escreve que, quando tem o U, não esquece do U no meio. Pergunta, som, ouvir o som, perguntar, dormir, tá? Olha, o D e o T bem próximos, o D mais fraquinho que o T, tá bom? E aí, na continuação, página 26, leia o texto abaixo, que é a aula 6, jogando quadrinhas em cantigas. Então, a gente vai misturar os dois gêneros, tá bom? E aí, tá escrito assim, ó, leia o texto abaixo e descubra como essa brincadeira funciona. Em alguns lugares do Brasil, crianças e adultos brincam de jogar versos na roda. Você sabe o que isso significa? Em uma roda, um menino, uma menina inicia o refrão de uma cantiga. Depois, os participantes vão cantando em seus próprios versos, seguindo o mesmo ritmo. Os versos das quadrinhas podem ser de memória, que foram aprendidos ouvindo outras pessoas, ou até mesmo inventadas na hora certa. Quem faz bastante isso é Castanha e Caju, não sei se vocês já viram. Eles vão, tipo, conversando. Um fala uma coisa, depois o outro fala outra, rimando, fazendo uma brincadeira de rimas. É muito legal, né, ver isso. Então, tem esse desenho bem interessante ali, fazendo as brincadeiras de rimas. 2, página 27. Vamos brincar de jogar versos? Leia e cante o refrão principal da cantiga, e depois escreva a quadrinha que você jogará na roda. Morava na areia sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar sereia, com um aperto de mão, ó sereia. Então, morava na areia sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com um aperto de mão, ó sereia. Isso aqui eu tô tirando lá do Centro de Mídias, tá? Não fui eu que inventei isso não, tá? Ele que colocou, então, essa parte de fazer uma quadrinha. Peguei a mesma quadrinha do Centro de Mídias, tá? Só para vocês saberem. Do professor da aula lá do Centro de Mídias, ó. Nesta aula de quadrinhas, sereia, vamos todos registrar. Sereia, 4 versos em um texto. Sereia na cantiga irá parar, ó sereia. Então, eu coloquei sereia na frente, tá? Do jeito que ele fez lá na mesma aula, tá? Só para vocês verem. Então, não tô inventando isso, não. Foi da aula do Centro de Mídias do professor Joelson, tá? Só para vocês saberem. Ele também fala lá da liberdade no poema. Nós temos liberdade para brincar, que eu já falei para vocês. O autor do poema, ele pode brincar com as palavras bem mais, assim, uma liberdade bem maior do que num texto fechado, como uma narrativa, uma história de um conto de fadas, um conto de assombração. Então, é um pouquinho diferente. E aí você percebe que a gente brincou com as palavras. Nossa, a gente brincou, a gente está brincando com as palavras. Professor, eu posso criar uma outra quadrinha? Pode criar uma outra quadrinha, tá bom? Fiquem tranquilos. Ali na aula, ele também fala sobre fazer também uma brincadeira com a quadrinha, que a gente já leu algumas aulas passadas. Eu vou fazer um relógio, sereia de um galinho de poejo, sereia pra contar os minutos, sereia do tempo que não te vejo,
ó sereia, tá? Então, você vai o quê? Brincando com a sua quadrinha, misturando, então, para o quê? Um responder pro outro, para ter o mesmo ritmo, a mesma musicalidade nesta quadrinha. Então, a gente misturou cantiga, cantando a quadrinha. Lembra que eu falei ontem que a quadrinha a gente recita, a gente não canta. Nesse caso, a gente tá cantando uma quadrinha. Então, a gente tá jogando quadrinha em cantigas. Quadrinhas em cantigas, tá bom? Só para vocês saberem. A cantiga original é da sereia. Morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia com um aperto de mão, ó sereia, tá bom? Só para vocês saberem. Então, a aula de hoje é essa, tá bom? Nós estamos, então, aplicando as provas, façam direitinho, aproveite esse tempo para você estudar. Estude bastante, porque nós já estamos finalizando todas as atividades. Deixe o caderno tudo em ordem, tá? Que isso também vai valer como nota. Eu já falei para vocês que tudo que vocês fazem vale em nota dentro da minha aula, beleza? Então, um ótimo dia para vocês e bom estudo, tá? Tchau, tchau.